Bom, outra parte, tá, da introdução que vale a pena a gente conhecer é a criação de vetores dentro do R, tá? Então, anteriormente, as nossas variáveis, né, elas tinham toda, com exceção da smi.x, que era um vetor, essa aqui, por exemplo, é simplesmente um valor único, tá? Então não é um vetor inteiro. E na prática a gente nunca vai trabalhar com valores únicos, muito difícil, tá? A gente vai fazer algum tipo de dados, vai ter uma série de observações, então vai ser algo muito de escala muito maior. Então vamos fazer assim, ó, vamos escrever aqui criando vetores com C. Então esse C é um comando chamado combine, tá? O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente combinar objetos dentro de um vetor, tá? Então vamos criar um primeiro my.vec e nós vamos escrever assim, ó, C. E aqui dentro do C, ó, nós colocamos outros valores. Então, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. A gente pode fazer a mesma coisa desse vetor aqui, ó. Vamos botar um nome bonitinho, vec.num. E aqui, ó, a gente pode fazer também um vetor de caracteres, ABC, BCD e BGV. BGV. Tá, então vamos rodar. Vocês podem ver que ele aceitou, tá? Então, observem que esse comando C, chamado combine, né, o que está acontecendo? Ele está combinando esses valores aqui, ó, dentro de um objeto único, certo? Uma coisa bacana é que esse próprio vetor, ele também pode combinar outros valores. Então, a gente pode botar aqui um valor C, abrir outro aqui, 1,2. Então, observe que ele vai fazer, ó, ele está combinando uma outra combinação, e no final vai ficar um vetor só, que eu estou trazendo tudo junto. Então, a gente pode dar um print nele. E beleza, pessoal, então está aqui esse vetor que a gente acabou de criar, que ele está combinando esses valores, certo? Então, o próximo passo no R, tá, é a gente limpar a memória. Limpando a memória, tá? O que é isso aqui? Então, observe que à medida que a gente vai trabalhando, vamos rodar tudo desde o começo. Então, eu dou Ctrl Shift Enter, ele rodou todo o meu script e ele criou essas variáveis aqui. Agora, vamos imaginar um caso que eu quero deletar alguma variável, tá? Vamos dizer que eu estou trabalhando com Big Data, lá com muitos dados, e a memória do computador acabou e eu preciso, né, limpar, tirar aquela variável para poder seguir trabalhando. Então, o que eu posso fazer? Comando RM, tá? Esse é o comando que vai limpar, e eu vou dizer no argumento list aqui, ó, eu vou dar o nome da variável, my.car, por exemplo. Tá? E observe que eu passo essa variável como sendo um texto, tá? Então, o nome dela na forma textual. Aperto aqui, observe que ele já tirou aqui de cima, tá, aquela variável. Perfeito? Aqui, ó, pessoal, um ponto importante, tá? Uma política bem clara de pesquisa, tá? Uma coisa que eu sempre coloco nos meus scripts é limpar todo o workspace, tá? Quando a gente inicia o trabalho. Então, aqui uma maneira de limpar é usar o comando rm com outro comando que é o ls, ó. Então, ls, ele vai listar todas as variáveis que a gente tem criadas aqui em cima. Então, ele vai dizer o nome de cada uma delas, ó. Então, por exemplo, aqui, my.var, você vai ver o que tem dentro dela. E tá aqui, ó. Aqui tá os nomes das minhas variáveis, tá? Que exatamente bate com o que tá aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso juntar no LRM e eu dizer para ele listar todas as variáveis. Então, quando eu rodar esse comando aqui, ó, vocês vão ver que ele vai apagar todas as variáveis que estão criadas ali em cima. Beleza, pessoal. Então, esse é o comando que a gente usa no início do script para começar o trabalho de uma forma mais limpa, tá? Para a gente começar do zero a nossa criação dos objetos. Não é necessário fazer isso, tá? Inclusive, eu já li alguns autores, pessoal, que eles não indicam limpar esse workspace antes de fazer ou botar esse comando lá em cima, tá? Mas por que eles não indicam? Porque eles entendem que você pode reproduzir ou você pode perder uma informação importante ou algo nesse sentido. Da forma que eu aprendi a programar, pessoal, da linha que eu uso, da minha estrutura dos códigos, eu sempre coloco lá em cima para limpar, tá? Por quê? Porque eu não quero que fique alguma remanescência da última vez que eu rodei, tá? Eu quero que ele inicie do zero, e isso força que o código seja reproduzível, pessoal, que isso é uma coisa muito importante para mim, tá? Eu preciso que ele rode sem nenhuma dependência, tá? Então eu preciso que ele rode estando do zero. E se der algum erro, eu vou lá, abro e vou atrás e vejo, tá? A última coisa que eu quero é um código que fica dependente de alguma variável que eu criei no meio termo ali, alguma coisa assim. Então, começando do zero, você força o RStudio e o R, tá?
você se força a criar um código que é reproduzível. Por isso que eu digo que sempre vale a pena limpar o workspace antes de iniciar. Então, quando eu rodar isso aqui, Ctrl Shift Enter, ele vai criar todas as variáveis que estão ali do lado. Beleza? Vamos para frente, então. Vamos ver qual que é o próximo tópico aqui. Então, o próximo tópico é procurando ajuda. Então, como é que a gente procura ajuda, tá? É muito simples, pessoal. Uma das maneiras, e aí no Help aqui, então, o que é o ajuda? Isso aqui é tipo assim, eu estou aprendendo uma nova função, quero saber como é que ela funciona. Então, o que você pode fazer é digitar min aqui, que é o nome da função, né? Ele vai te aparecer essa tela aqui que já estava mais ou menos gravada. Então, esse aqui, pessoal, é o sistema padronizado de ajuda do R, tá? Quando você faz um pacote que você manda para o CRAN, basicamente você tem que escrever tudo que vocês estão vendo aqui na tela. Tá? O que ele está dizendo? Ele vai te dar uma descrição da função, vai te dar a maneira de usar essa função, então min, x e aqui ponto, ponto, ponto. Tá? Isso quer dizer que são outros argumentos que você pode passar. Aqui ele vai descrever quais são os argumentos, então x está dizendo assim, olha, coloca um objeto do R, tá? E provavelmente deve ser um numérico, porque essa é uma função que calcula a média de um vetor. O trim, tá? Ele vai tirar, vamos dizer, de cada ponta do vetor aquelas observações mais outliers, né? Mais extremas, tá? Essa é uma maneira de a gente pegar uma média mais confiável, tá? Esse é um método estatístico para tirar outliers. E NA.rm, pessoal, ele remove valores que são NA, tá? Vamos ver se lá na frente eu explico um pouco mais o que é um NA e como é que isso vai impactar, tá? Mas por enquanto, o que você tem que saber é que o min, tá, ele vai tirar a média de um vetor. Então, depois dos argumentos aqui, a gente tem o value. Então, isso é o que é retornado pela função, tá? Então, por exemplo, quando eu chamo aqui, ó, .min, e aqui eu vou dizer, então, um valor, vamos dizer 1 até 10, tá? O que ele retorna é esse value, que nesse caso vai ser esse my.min. Então, eu posso dar um print nele, e vamos ver o que aconteceu. Tá aqui, ó, 5.5, tá? Essa é a média desse vetor que eu coloquei aqui. Além disso, tem referências, né? Então, por exemplo, tá fazendo alguma coisa em finanças, né? Tá estimando um modelo econométrico. Você tem que ter uma referência que vai dizer, bom, mas onde é que eu busco mais informações desse modelo econométrico? Então, você coloca nessa seção do help. E ele tem também um chamado cialso, tá? Então, funções que são relacionadas. E mais importante, pessoal, os exemplos, tá? Aqui, de tanto usar, pessoal, geralmente o que eu faço, tá? Eu leio a descrição para ter certeza que a função faz exatamente o que eu queria, tá? Eu leio os argumentos aqui, para ver se esses argumentos é o que eu estou esperando, se tem alguma coisa que eu não tô enxergando na forma de usar essa função. E mais importante, eu vou nos exemplos, tá? Eu copio e colo e vejo se está funcionando, tá? Aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, eu posso colar, eu vejo a saída, e depois o que eu faço? Eu simplesmente pego esse exemplo aqui e eu reestruturo ele, eu reformo ele, tá? Eu mudo um pouquinho para usar os meus próprios dados, tá? Então essa é a forma da gente procurar o help pelo próprio RStudio, pelo R. A outra maneira de procurar ajuda, pessoal, é usar a própria internet, tá? Então, uma dica aqui, né? Sempre procurar em inglês, então, how to calculate min in R. Beleza, ó, aqui você vai ter aqui os tutoriais, você vai achar na internet, vai ter uma série de informações aqui. Geralmente, pessoal, por mais incrível que pareça, procurar no Google é mais rápido que usar o sistema de ajudas, tá? Eu uso direto isso aqui, então, quando eu tenho alguma coisa mais complicadinha, tá? Eu jogo no Google e toda vez, 99% das vezes, eu acho a solução do meu problema, tá? É impressionante o que o Google ajuda, certo? Então essa é a forma de procurar. Bom, vamos para o próximo agora, que são os pacotes do R, tá? Então, vamos abrir aqui, a gente pode deletar essa parte aqui. Pacotes do R. Então aqui, pessoal, o que você tem que aprender, tá? 2 comandos principais. Primeiro é para instalar um pacote, install.packages, e aqui bota o nome do pacote. Eu vou colocar o deploy R, tá? Que é um dos pacotes bem utilizados. Então, eu já tenho ele instalado, tá? Mas eu vou reinstalar ele, então eu aperto aqui, e o que vai acontecer, ó? Opa. Ele vai buscar o pacote dentro do CRAN, tá? Então, ele vai acessar o repositório do CRAN, vai procurar os arquivos desse pacote, e ele vai instalar esse pacote na sua máquina, tá? Então, esse é o comando que a gente usa. Então, lembrem aqui que a gente sempre
coloco o nome do pacote como texto também, tá? Então, só para mudar um pouco, vamos botar um pacote que eu da minha autoria, bat-get symbols. Opa, o que ele ouve aqui? Então, o que ele está fazendo, tá? Ele está arrumando os arquivos para instalar esse pacote. Aqui uma coisa interessante, enquanto ele faz aqui o processo, tá? A gente consegue achar essa página dos pacotes aqui, ó, se for em R, na pasta documentos, você vai encontrar todos os pacotes que você tem instalado. Então, quando eu instalo um novo pacote, os arquivos desse pacote são colocados dentro dessa pasta aqui, ó, tá? Então, documentos/R/WinLibrary, tá? Então, a gente pode fechar isso aqui. Aqui, pessoal, ele está compilando uma parte do pacote, tá vendo esse comando aqui, ó, G++? Esse aqui é um compilador, e ele está fazendo aqui alguns arquivos para ficar mais rápido, na verdade, tá? Então, vamos esperar um pouquinho, que isso aqui pode demorar. Bom, então ele acabou de instalar o dplyr, então vamos continuar só a instalar o meu próprio pacote, para vocês verem como ele funciona. Eu dou um Enter aqui, tá? Ele está novamente buscando os dados, e esse aqui instalou de uma forma bem mais rápida, certo? Então, para instalar pacote é usar esse comando. Observem que se você só precisa usar o comando uma vez, tá? Você não precisa todo script novo dar um install package. Lembrem que no momento que você deu esse comando para instalar, ele já salvou naquela pasta que eu mostrei para vocês, então ele já está disponível para qualquer futura sessão do R que vocês vão fazer. De fato, pessoal, eu geralmente, depois que eu instalar, eu simplesmente comento isso aqui dentro do código da pesquisa, tá? Então, o que acontece? Se eu precisar usar um novo computador, né? Então, eu tenho um computador de casa, eu tenho um computador da universidade. Então, quando eu estou na universidade, eu só não tenho aquele pacote, eu vou lá e já sei que eu já tenho o comando para instalar ali direto, tá? Então, eu já comento isso aqui. Então, eu vou comentar, porque se a gente rodar o código, pessoal, ele vai ficar reinstalando, e a gente não precisa disso, certo? Bom, depois de ter o pacote instalado, tá? A gente vai precisar carregar eles, tá? Então, carregando pacotes. Aqui tem duas maneiras, via library, eu já vou escrever a outra maneira, que é via require. Tá? Então, library, pessoal, é bem simples. Então, dá um library e digita lá, bat-get symbols, beleza? Vou apertar aqui e perfeito. Pode ver que ele já carregou o pacote, ele carregou uma série de outras coisas que são necessárias para esse pacote. E aqui, ó, todas as funções do pacote, então nesse caso tem uma função chamada bat-get-symbol. Vamos pegar uma outra função aqui, ó, get above stocks, tá? Então essa é uma função que ela vai retornar informações... Opa, deu um errinho aqui, ó, vamos ver. Deu um erro aqui, pessoal, eu não tenho certeza porque está dando erro nisso aqui, não deveria, tá? Mas enfim, depois eu checo o meu código, certo? Mas o fato é que depois que a gente der o library, tá? Essa função aqui, ela já está carregada e as funções de toda ela já estão liberadas. Outra maneira de acessar a função sem library, então vamos colocar aqui, ó, via esse operador aqui. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que você não quer chamar o library, você quer chamar direto a função. O que você pode fazer? Você pode escrever o nome do pacote, e aqui observa que já te dá a opção de botar 2 pontos depois. E aqui, pessoal, tá todas as funções desse meu pacote, tá? Então tem bat-get symbol, cálculo retorno e várias outras, certo? Então essa é a maneira que você chamar uma função do pacote sem precisar carregar o pacote anteriormente, ok? Deixa eu escrever aqui, ó, não precisa carregar o pacote. Aqui, ó, via require, tá? Qual que é a grande diferença? O require, ele funciona semelhante ao library, tá? Então vamos botar bat-get symbols. Só que a diferença, pessoal, é que o require, ele tem um uso bem específico, é quando a gente está montando uma função e essa função precisa de algum outro pacote. Ela tem como requisito, tá, o pacote que a gente vai usar. Por que ela faz isso? Porque o require, pessoal, quando ele dá erro, vamos botar um pacote aqui, ó, que não existe, tá? Ele simplesmente retorna, tá, uma mensagem de warning, certo? Em vez de dar um erro. Então, observe, se eu desse um library aqui, ó, essa não existe, eu vou retornar como um erro. Então, qual que é a diferença? O require retorna simplesmente um warning e retorna um valor falso, tá? E o library, ele dá um erro no código, então o código não funciona a partir dali, ok? Então, toda vez que o R vai compilando, então ele vai rodando lá linha por linha, quando ele encontrar um erro no código, pessoal, ele trava ali, tá? Ele não roda o resto do código, perfeito?
Então, eu já vou mostrar aqui de antemão, vamos criar uma função bem simples, tá? Não se preocupem muito da forma como ela é, a gente vai entrar em funções lá na frente, mas a forma de trabalhar, por exemplo, poderia ser essa aqui. Então, eu estou criando uma função, e aí ela vai precisar do dplyr, e aqui vai ter o código da função, vai fazer alguma coisa, tá? E aí aqui é por baixo, vai para cima e assim por diante, ok? Então, o require dentro de funções, tá? Essa é a forma de usar, e o library no início do script, certo? Então, geralmente o que eu faço, pessoal? No início do script, eu coloco depois desse comando aqui, vamos fazer um tema aqui para colocar. Então, limpa o workspace. E aqui carrega meus pacotes. Então eu coloco aqui os pacotes que eu estou usando, vamos imaginar que eu estou usando o dplyr também, tá? Então o que vai acontecer, pessoal? No momento que eu rodar esse código, der um Ctrl Shift Enter, ele vai corredar desde o início lá de cima, tá? Vai limpar o workspace, vai carregar todos os pacotes que eu preciso e depois, vai entrar dentro do meu script, certo? Aqui, pessoal, observe que deu um erro no bat_get_symbols, tá? Porque eu chamei a função sem precisar, então eu vou simplesmente comentar essa coisa aqui. Aqui a gente não precisa mais isso aqui, vamos só deixar bat_get_symbols, tá? Como exemplo. Perfeito? Bom, indo além, pessoal, na questão de pacotes, tá? Verificando, a gente pode olhar qual é o número de pacotes disponíveis no CRAN. Então, o número de pacotes no CRAN. Então aqui, pessoal, vamos digitar gdf.cran, vai ser a função available packages. Só isso, não precisa nem argumento. Eu dito isso aqui, pessoal, observem que ele já retornou esse objeto, tá? O que é isso aqui? O df.cran, ele é um objeto do tipo matriz, a gente pode inclusive ver a representação, vamos ver a classe dele, df.cran, beleza? Então é matrix, vamos ver a representação dele na forma de texto. Então observe, já mostrou aqui que é matriz, essa matriz tem 13.306 linhas e tem 17 colunas, tá? O que a gente tem de informação? Tem várias coisas a respeito dos pacotes, tá? Inclusive, uma dica, ó, você pode clicar no objeto do tipo data, né, que fica nesse painel aqui, ó, e ele vai abrir esses dados aqui no RStudio, tá? Você pode simplesmente colocar aqui. O que eu vou chamar atenção? Vou chamar atenção que cada pacote que está aqui, ó, ele está numa linha desses dados aqui. Inclusive, a gente pode até ver, ó, vamos tentar achar um outro pacote meu, get_hfdata, vamos ver se ele está lá. Beleza, ó, tá aqui, ó, hfdata, versão 1.6, depende. Vamos ver se tem autoria, vamos ver se meu nome está aqui. Não, meu nome não está aqui, mas não tem problema, tá? Então, perfeito. Então, se eu quiser saber assim qual o número de pacotes no CRAN, eu posso dar um print e posso pedir, usando outro comando, bom, me dá um número de linhas dessa matriz. Então, def.cran, e aí eu uso o comando enroll. Então, aqui, pessoal, ó, a gente tem 13.306 pacotes disponíveis no CRAN, ok? Outra maneira de trabalhar com pacotes é verificando o número de pacotes instalados. Então aqui, pessoal, bota install, tem um outro comando chamado install.packages, tá? Então eu digito aqui, eu posso inclusive usar esse mesmo comando, tá? Observe que também é uma matriz, sdf.install, eu posso simplesmente pedir qual que é o número de linhas para ver quantos pacotes eu tenho. Então, nesse caso, eu tenho 399 pacotes instalados, tá? Pessoal, é bem mais, tá? Esse computador, eu instalei todos os pacotes que eu vou precisar no meu trabalho, para não ter problema ficar esperando depois, certo? Então, todo o meu histórico de pesquisa, tá? Eu uso mais ou menos 400 pacotes. Eu vou chamar atenção, pessoal, 400, tá? É muito pouco, tá? Se você olhar como proporção aqui, a gente pode até, inclusive, calcular isso, né? Vamos fazer um cálculo aqui. Vou pegar essa variável aqui, vamos ver quantos percentagens eu estou usando de pacotes disponíveis. Aqui divide, beleza, ó, então eu estou usando 3% dos pacotes disponíveis, pessoal. E olha, e eu já fiz muita coisa, tá? Então, observem como tem uma variedade muito grande de pacotes, tá? É realmente uma coisa impressionante, ok? Então vamos para o próximo, nossa próxima etapa. Aqui uma coisa importante, pessoal, que eu sempre falo, é usar o chamado Code Completion, tá? Que é a chamada tecla Tab.
Uma coisa que o pessoal não entende muito do R é que, ou na verdade de programação como um todo, tá? É que você não precisa decorar nada, tá? Existem maneiras de você conseguir, como é que eu vou dizer assim, achar um atalho para achar o que você quer. Então, assim, eu sei que parece assim quando eu tô fazendo vídeo, tá? Que eu sei todos os comandos, eu tenho tudo, mas não é bem longe da verdade, pessoal. Eu tenho uma memória assim de curto prazo que é bem ruim, na verdade. Mas existem maneiras de trabalhar, tá? E nesse caso, essa função autocomplete do RStudio, que facilita muito a vida, tá? O que é isso? O autocomplete, ele é simplesmente você clicar tecla Tab e ele vai autocompletar o nome das variáveis. Então, observem que no meu script, pessoal, eu sempre coloco, tá, o prefixo my ponto alguma coisa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso digitar my ponto e aperto a tecla Tab, ó. Opa, sabe? E ele vai me aparecer aqui, ó, todas as variáveis que eu já criei. Então, observe, eu não preciso decorar o nome delas, tá? Não preciso ficar copiando e colando do meu script de cima para baixo. Eu, né, como programador, criei uma estrutura simples de seguir, que é colocar my como prefixo, do lado esquerdo, e aí todos os meus objetos vão ter aquele nome. E eu sigo essa mesma estrutura para várias outras coisas também, tá? Nome de função, argumentos de função, e assim por diante, certo? Então, além disso, pessoal, o que vale a pena é que também funciona para pacotes. Então, vamos dizer que eu dou um library aqui, ó, e eu sei o começo do pacote, mas não sei o final dele. Então, vamos dizer que ele começa com B, ó. Eu aperto B, e ele até mostrou aqui na tela já, eu nem precisei apertar o Tab, tá? Ele mostra todos os pacotes que começam com B, e aqui eu procuro o pacote que eu quero usar. Mesma coisa, vamos pegar um pacote que começa com A, e aqui ele aparece todos os pacotes que começam com A. Perfeito? Então, notem que o autocomplete, pessoal, é algo assim que te dá muita produtividade, tá? Você não precisa ficar sabendo o nome de tudo. Outra coisa que eu gosto de usar muito no autocomplete é procurar arquivo no computador. Esse aqui funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a gente define uma variável, né, my.f, abre aspas duplas, que é esse aqui, e no meio das aspas, aperta o tab. O que aconteceu? Ele criou, abriu essa aba, né, que vai estar dando o endereço do computador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar um C2 pontos barra aqui, e eu posso simplesmente ir procurando o que eu quero. Então, vamos do Manage Settings, e nada. Opa, vamos pegar outro endereço. Users, eu vou lá, ms marcé, e aqui eu vou onde eu quiser. Vamos dizer que eu tenho AppData, vamos dizer que eu estou querendo um arquivo aqui, esse aqui. Então, observem, pessoal, outra coisa importante, tá? Quando a gente está usando arquivos, não precisa saber o nome do arquivo, tá? Você usa o autocomplete, o tab, para ir atrás desse arquivo e você acha de uma forma muito fácil no seu computador, ok? Então, por enquanto, isso aqui é a maneira de usar. Eu vou tirar essa parte aqui, eu vou colocar simplesmente o endereço. Então, botar nome do objeto, nome dos objetos, pacotes e arquivos do computador. Basta digitar primeira letra. Bom, então por fim, pessoal, o último tópico, tá? É interagindo com o computador. Então, isso é uma coisa bem básica em qualquer linguagem de programação. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a maneira de você usar o R para poder verificar nome de arquivos, você verificar tamanho dos arquivos. Então, qualquer tipo de interação com o seu computador, você pode fazer via isso aqui. Então, vamos começar o seguinte, tá? Tem um comando chamado list.files. Ele vai te dizer quais são os arquivos disponíveis na pasta que você está trabalhando. Então, nesse caso, eu estou trabalhando na pasta dos meus documentos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dessa escolha, tá? Que o R faz, mas eu posso lá os list.files, tá? Ele vai me dizer todos. Tem também list.dirs, vai me dizer todos os diretórios dessa mesma pasta que eu estou trabalhando. Então esse é um comando, pessoal, que leva muito tempo, tá? Porque ele faz tudo de uma forma recursiva, tá? Então ele procura todos os diretórios que estão a partir da pasta que eu estou trabalhando. Então, observe que ele achou um monte de coisa aqui na pasta do próprio R, tá? Então ele trabalha recursivamente. Você pode escolher, inclusive, qual que é se você quer recursivo ou não, tá? Então vou botar um falso aqui, ele vai simplesmente me dar a pasta que eu estou trabalhando, certo? Além disso, pessoal, tem um outro comando que é o getWD, tá? O que ele faz? Ele vai te dizer onde você está trabalhando, tá? Nesse caso, uma coisa importante no R é que toda vez que você abre ele, você está em algum diretório do computador, tá? Sempre, tá? Você sempre está em algum diretório.
Então, no momento que você abre o R primeira vez, abre o RStudio, ele vai sempre colocar o endereço como sendo documentos. Existe uma maneira de trocar isso aí, tá, pessoal? Se você jogar no Google é bem fácil de fazer, mas esse é o começo. Então, getWD vai te dizer qual é o diretório que você está trabalhando. Nesse caso, é esse diretório aqui. Ao mesmo tempo, o setwd é o comando para você mudar o diretório. Então, eu vou mudar o diretório para C:/, tá? Eu estou indo para a barra raiz do meu computador. Clico, tá? Não apareceu nada de erro, então ele funcionou. E aqui eu vou usar o mesmo comando para ver onde é que eu estou. Perfeito. Observe que agora eu estou trabalhando na pasta C. Por que isso é importante, pessoal? Porque definir a localização vai ser uma mão na roda quando estiver salvando arquivos, tá? Salvando e lendo arquivos. Então, uma coisa que eu sempre faço, tá? É sempre mudar no início do script o diretório para onde você está trabalhando. Então, o que eu faço? Eu pego esse comando aqui, ó, setwd, e eu coloco lá depois do RM. Então, eu vou colocar aqui, define o local de trabalho. Eu vou definir my.d, e aqui tem várias maneiras, pessoal. Você pode fazer via o que eu chamo de endereço explícito, né? Então eu vou lá em Users, eu vou procurar minha pasta, Mars, e eu estou no desktop, tá? E aqui eu boto aqui, e depois eu mudo isso aqui para my.d. Então, olha só, aqui, beleza. Então vamos verificar se deu certinho, getWD, e ele está nessa pasta do desktop. Então, se eu mandasse ele salvar um arquivo, pessoal, tipo uma planilha Excel, ele ia salvar no meu desktop, tá? Porque é essa pasta que eu estou trabalhando, certo? Tem uma outra maneira de mudar o diretório, que eu até escrevi recentemente no meu blog, tá? Que é usar os comandos do R, tá? Fazer isso de uma forma mais automática. Notem o seguinte, se eu pegasse esse script aqui e eu salvasse em outro diretório, né? Isso aqui ia estar errado, tá? Eu ia ter que, toda vez que eu trocasse o diretório do script, eu ia ter que trocar esse endereço aqui. Então, uma forma mais dinâmica é a gente usar esse comando aqui, ó. Esse aqui é um comando bem longo, tá, pessoal? É usar o pacote chamado RStudio API, tá? Ele te dá algumas informações de arquivos que você tá... algumas informações dos arquivos que você está trabalhando. E uma dessas informações é o próprio endereço dele. É isso aqui, ó. Então, esse comando me dá o endereço, ó. Vamos rodar aqui no prompt. Me dá o endereço que eu estou trabalhando. Opa, de novo. Ah, outra coisa, acabei de notar, pessoal. Esse comando, tá? Ele só funciona dentro do script. Então, olha só que legal, ó. Eu vou ter que rodar ele aqui dentro e não no prompt. Tá? Se eu der no prompt, ele, obviamente, o prompt não está em nenhum lugar do computador. Então, eu rodo aqui e agora sim, ó, vai me dar exatamente onde ele está. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar esse comando aqui, ó, em combinação com o dirname. Então, esse é um... ó, eu vou pedir o help dele. Então, eu seleciono aqui o nome dele, aperto F1. E ele vai me dar aqui, ó, qual que é o diretório de determinado arquivo. Então, quando eu coloco isso aqui, ó, o que vai acontecer? O my.d vai ser sempre onde ele está trabalhando, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse script, deixa eu rodar aqui, ó. My.d, setmywd, e vamos ver, ó. Eu estou trabalhando desktop. Agora eu vou pegar esse script e eu vou salvar em outra pasta. Eu vou salvar, vamos chamar aqui na pasta downloads. Então, eu dou um save aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa, observem. E agora ele mudou para downloads, beleza? Então por que eu gosto desse comando, pessoal? Porque ele automatiza esse processo de mudar de diretório, tá? Então ele deixa tudo de uma forma muito mais fácil, uma forma muito mais prática de trabalhar. Se você mudar o diretório, ele muda automático dentro do código, ao mesmo tempo que se você mandar o script para alguém, pessoal, essa pessoa quando rodar, automaticamente o script não vai precisar mudar o endereço, tá? Ele vai reconhecer onde ele está e vai funcionar. Aqui uma observação, tá? Esse comando aqui, ele só funciona dentro do RStudio. Tá? Se você tentar usar ele fora do RStudio, ele vai voltar um erro, ou vai voltar que nem voltou aqui, né? Voltar simplesmente um valor vazio, mas vai dar erro no código, tá? Com certeza. Então, esse truque, tá? Só funciona dentro do RStudio. Perfeito? Bom, pessoal, então é isso, tá? Esse aqui é uma primeira introdução, um primeiro script que a gente fez. Vamos rodar para ver se ele rodou direitinho. Então, beleza, ele está rodando direitinho. Eu vou deixar esse script aqui no meu site, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês podem baixar esse script para poder mexer depois. Perfeito? Então, por hoje é isso, pessoal. Então, até logo, até o nosso próximo vídeo.